Jesus é o libertador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele veio nos resgatar do lamaçal de pecado, da podridão, das trevas, de uma vida escrava, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Temos aqui um tema que traz por título Jesus, o libertador. Libertador de quê? Muitos se escuta falar que Jesus é o Salvador. Salvador de quê? Em que situação o homem se encontra para Jesus salvá-lo? Em que posição? Em que dificuldade? Em que necessidade de socorro o homem se encontra para Jesus vir salvá-lo, vir libertá-lo, vir consolá-lo? Temos aqui no livro de Apocalipse, como tema desta mensagem, como título, como leitura bíblica, que diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, nós entendemos aqui, nós acabamos de ler aqui este texto bíblico em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, que está dizendo que houve uma batalha no céu, houve uma guerra no céu, onde o diabo se levantou com a terça parte dos anjos contra Deus, para vencer e fazer, como está lá em Isaías 14, a partir do versículo 12, e Ezequiel 28, a partir do versículo 12 em diante também, está dizendo que o diabo ele desejou ser semelhante a Deus. Ele desejou também fazer um trono e ser adorado. Ele falou que subia as mais altas nuvens e faria lá o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. E com isto ele também juntou-se com a terça parte e foi em busca do seu objetivo, do seu propósito. E desta forma ele enfrentou uma guerra no céu. Deus mandou o arcanjo Miguel lutar, derrotá-lo e expulsá-lo do céu. E a Bíblia nos relata aqui que o diabo, com a terça parte dos anjos, ele perdeu aquela guerra e ele foi expulso do céu. Só que ao ser expulso do céu, ele desceu para a terra, foi expulso para a terra, para o inferno, abaixo da terra. E desta forma, o diabo, com a terça parte dos anjos, os anjos, montou o reinado das trevas. E a Bíblia nos diz que Deus, ele mandou Jesus Cristo vir a este mundo para resgatar o homem, para salvar o homem, para transformar o homem, para libertá-lo. De quê? Quando o homem fora criado, lá no Jardim do Éden, capítulo 3, capítulo 2, versículo 7, o homem foi criado do pó da terra, e no capítulo 3 de Gênesis, o homem se corrompeu, desobedeceu a Deus, desobedeceu a ordem de Deus, ele se tornou escravo do pecado. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. E desta forma, o homem se tornou escravo. E Jesus foi prometido lá em Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 15, que Jesus viria, nasceria da mulher e resgataria o homem, libertaria o homem de quê? De uma escravidão espiritual, a qual o homem se encontra neste mundo perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação, e fazendo tudo quanto não agrada à vontade de Deus. E nós temos aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 32, um versículo bem conhecido, que é muito pregado, muito falado pelos pregadores, pelos estudiosos, pelos ensinadores da palavra de Deus. Sempre se há uma mensagem com este tema: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32
E no versículo 36 está dizendo assim: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por que Jesus veio libertar o homem? Porque era necessário resgatar o homem a Deus. O homem pecou e se tornou distante de Deus, como fala em Romanos 3:23. Está dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão distantes da presença de Deus, da comunhão com Deus, estão presos, escravizados em um mundo de trevas, um mundo de pecado. E desta forma Deus, ele não desprezou a sua criação, ele não desprezou o homem, o qual fizera a sua imagem e semelhança, como ele disse em Gênesis 1:26, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, desta forma, Deus, ele tem um compromisso, Deus tem um amor pela humanidade, como fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é o libertador. Jesus é o resgatador. Queremos ler aqui no livro de Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 13. Que nos dá um esclarecimento aqui a respeito deste tema, que diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus nos tirou do poder das trevas, das potestades das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que Deus fez isso? Porque o homem estava escravizado. O homem que não aceita Jesus como Salvador da sua alma, ele está oprimido, ele está escravizado, preso pelo pecado, pela opressão maligna, o qual o diabo ele queria ser adorado no céu como Deus, mas ele não pôde ser adorado, ele foi expulso para a terra, ele montou o seu reinado nas trevas, e quando Deus fizera o homem do pó da terra aqui na terra, o homem, quando se deparou diante de Deus, ele já vinha em comunhão, mas quando ele pecou, ele descobriu um mundo de trevas espiritual. E desta forma ele se tornou escravo do pecado, por desobedecer a Deus, como é bem conhecido. Deus colocara no jardim do Éden o homem e a sua mulher, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E disse que o homem não tocasse na árvore, não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como é bem conhecido, o homem foi tentado por Satanás usando a serpente e tentou Eva, venceu Eva, e Eva deu a Adão, e Adão comeu. E os dois pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Mas o que nos incomoda aqui, o que Deus nos tem colocado nos nossos corações, é a respeito desta escravidão que Jesus veio libertar. Jesus veio trazer o homem, veio libertar o homem desta prisão. E nós procuramos descobrir, aqui lendo a palavra de Deus, o Espírito do Senhor nos tem direcionado a um assunto aqui que nós vemos a partir do versículo capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 15, que nos diz assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa? E de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes
de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um pouco supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós encontramos aqui que Paulo ele aproveitou aquele momento e começou a anunciar Jesus para os gregos. Mas aqui no versículo 23 ele falou assim, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo ele passou na cidade de Atenas, ele viu um altar, vários altares, passou no santuário, onde tinha vários altares a vários deuses, e tinha um altar ao Deus desconhecido, que era Jesus Cristo, o desconhecido deles, dos gregos. Então Paulo, ele aproveitou aquele momento e falou a respeito de Jesus, da ressurreição, da morte, do sacrifício. Concluindo aqui esta leitura do capítulo 17, entendemos que muitos creram, outros rejeitaram e não quiseram ouvir e acreditar na palavra que Paulo estava falando a respeito de Jesus Cristo. Mas o que nos chama a atenção aqui é que Deus ele nos levou, pela sua misericórdia, pelo seu Espírito Santo, a esclarecer algo que aos meus olhos estavam ocultos. Eu não entendia por que o mundo vive em escravidão. Eu não entendia por que o homem vive preso nas trevas. Em que profundidade, em que dimensão o homem está preso? E Deus me fez fazer uma pesquisa a respeito desse livro, esse capítulo 17 de Atos. Este santuário onde tinha vários deuses dos gregos que eles adoravam. E me surgiu a curiosidade para saber quem são estes deuses. E procurando a respeito dos deuses da Grécia, encontrei o deus chefe, o deus supremo dos gregos, que é conhecido como Zeus. Este deus, ele é adorado, ele criou para si as Olimpíadas, a Copa do Mundo, criou modalidades esportivas, competição, ele criou vanglórias, ele criou invejas, ele criou porfias, ele criou grupos de competidores. Tudo isto para satisfazer o desejo dele. Enquanto nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, dizendo que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e o 4, está dizendo que nós não devemos querer se preocupar somente conosco, com a nossa alegria, com a nossa felicidade. E devemos também buscar a felicidade dos outros, fazer bem aos outros, querer ver alguém feliz. E aprofundado neste tema, deste Deus grego, chefe dos deuses, o Deus supremo, eu descobri em pesquisas que este Deus, este Zeus, ele é o diabo disfarçado em um Deus, se apresentando à população grega como um Deus, chefe supremo dos deuses. E existem alguns deuses principais na Grécia. E este Deus Zeus, ele escraviza o homem aos jogos. E nós encontramos dentro desses jogos que agrada ao diabo, que agrada a Zeus, o Deus chefe, que criou as Olimpíadas, as modalidades esportivas. Encontramos envolvido nos jogos, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, onde envolve futebol. Encontramos mortes, encontramos vandalismo, torcedores enfrentando policiais, matando torcedores, bebedices, palavrões, guerras, espancamento. Encontramos torcidas organizadas, as quais elas matam uns aos outros, enfrentam policiais, quebram campos, destroem a população sem dó. Encontramos esta torcida organizada
violenta, encontramos a idolatria, onde se há adoração a deuses pagãos, onde se há espiritismo, onde se há, como é conhecido no meio dos espíritas, como pai de santo, que tudo isto envolve adoração ao diabo. Mas quando um homem ele aceita Jesus Cristo, ele é liberto por Cristo, ele não vive no meio deste tipo de coisa. Jesus liberta ele dos vícios, liberta ele da competição, de querer ser melhor. Nos esportes existe tudo que agrada ao diabo: inveja, disputa, vanglórias, humilhação. Existe sempre alguém querendo humilhar o competidor que perdeu, que jogou com um time oposto. O perdedor é humilhado, é zombado. Então, o cristão, aquele que é liberto por Cristo, aquele que conhece a verdade, ele é transformado, ele não vive mais neste mundo de violência, de assassinato, de enfrentar pessoas que são torcedores apenas por causa de um time de futebol, por causa de uma partida, por causa de um gol, muitas vezes, por causa de um troféu, alguém chega a matar outro. Então isso nós vemos que não é coisa de Deus. É obra das trevas, é obra do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Como se fala lá em João 10, versículo 10. Então, encontramos também outro deus disfarçado em uma deusa, que também são demônios, na Grécia, que é conhecido por Afrodite. Esta Afrodite ela tem uma missão de fazer as mulheres mostrar a sua nudez. Fazer as mulheres se vestirem de uma forma que venha fazer os homens cobiçá-las. Fazer os homens pecarem diante de Deus em desejar a mulher alheia, em olhar, em cobiçar, em ter pensamentos impuros a respeito dela, pela forma dela se vestir, pela forma dela andar, pela nudez do corpo. Esta Afrodite ela leva um casal, uma mulher, a procurar praticar sexo imoral, um sexo depravado, reprovado pela palavra de Deus, o qual nós temos um estudo pela misericórdia no YouTube, que tem por título O Pecado no Sexo, Antônio Ribeiro. Lá nós esclarecemos detalhes desta imoralidade que a Bíblia reprova, o que a Bíblia permite e o que a Bíblia reprova dentro de um namoro de um casal. Então, esta Afrodite é uma deusa da sensualidade feminina, leva a mulher a querer se achar bonita, a querer se achar cobiçada para o seu próprio ego. Quantas mulheres, por terem corpos bonitos, elas se vestem de formas vulgar para atrair os homens. Então, isto é uma inspiração de um demônio chamado Afrodite, que é conhecido na Grécia como uma deusa. Ela leva o homem a cobiçar. E a mulher, quando ela aceita Jesus Cristo, ela é transformada. A mulher, quando aceita Jesus Cristo, quando ela é liberta por Cristo, quando ela conhece a verdade, ela procura se vestir, como diz aqui em 1 Timóteo 2,9, com pudor, com decência e com modéstia. Então Jesus ele liberta o homem da opressão dos esportes, da violência, do vandalismo, da competição, da inveja, da vanglória, e também liberta a mulher que anda neste mundo provocando a cobiça, a sensualidade aos olhos dos homens, fazendo os homens pecarem. Esse tipo de mulher, a Bíblia considera ela como mulher maligna, porque ela é usada pelo diabo para fazer os homens pecarem. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Mateus 5,28 diz, se o homem olhar e cobiçar, ele já cometeu adultério. Então cobiçar a mulher alheia, cobiçar a beleza feminina exposta diante das ruas para que os homens sejam atraídos, se tornam adúlteros. Então ela é uma mulher maligna por fazer os homens pecarem diante de Deus e serem condenados à perdição eterna. A mulher cristã ela é transformada, ela se veste com uma roupa excelente, com uma roupa modéstia, com ausência de vaidade, com vergonha. Ela tem senso do que ela está atingindo, do que ela está provocando, do que ela está fazendo. Imagina uma mulher que muitas vezes se intitula mulheres de Deus, fazendo os homens cobiçá-la. É mulher sem sabedoria, mulher que não foi liberta por Cristo, porque a mulher que é liberta por Cristo, ela se santifica.
1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nós temos também outro vídeo no YouTube que tem por título: A Bíblia condena Antônio Ribeiro. A Bíblia condena Antônio Ribeiro. Também fala desta maneira que a mulher não deve se comportar, aquilo que faz mal, aquilo que a Bíblia reprova. Então, nós não temos o direito de sermos iguais ao povo do mundo. Aquele que é escravo das trevas, que não teve um encontro com Cristo, que não foi liberto por Cristo, ele está oprimido, está sendo usado pelo reino das trevas, por demônios, para viverem uma vida de pecaminosidade neste mundo. Mas Jesus Cristo, ele liberta. Jesus Cristo, ele é o libertador. Encontramos aqui também outro Deus chamado Apolo. O Deus Apolo, um demônio grego, um demônio que se identifica na Grécia como o Deus Apolo. Ele é um demônio que inspira os homens a quererem serem conquistadores. Querer ser o namorador, quer namorar com várias mulheres, quer ter várias mulheres, quer se achar com um corpo atlético, um corpo bonito, um corpo que se trata em academias, fazem musculação para ter os seus músculos volumosos, para chamar a atenção, vestem roupas para se exibirem a sua beleza física, que ele acha que é o máximo da beleza do homem, que o homem tem que ser namorador, tem que conhecer mulheres, mas a Bíblia o considera como prostituto. Ele tem olhares adúlteros, ele tem namoro sem compromisso, ele tem namorada em vários lugares de uma só vez, ele troca de esposa por não ter compromisso, mas a Bíblia diz que o homem que é liberto por Cristo, ele é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o homem que é liberto por Cristo, que ele tem um encontro com Cristo, ele tem um comportamento diferente daquele que não teve um encontro com Cristo ainda. Então ele vive neste mundo iludido com o pecado. E nós queremos dizer aqui que Jesus Cristo, ele liberta o homem para ser uma nova criatura, para ser fiel à sua esposa, para ter uma vida digna dentro de um lar. Esta é a mensagem que Jesus tem colocado em nosso coração. Encontramos aqui também outro Deus grego chamado Hermafrodito. Este Deus hermafrodito, ele tira o direito de um homem procriar. Ele tira o direito de um homem ser um pai de família. Ele tira o direito de um homem dar um neto aos seus pais. Ele tira o direito de um homem ser um pai de família, ser um cidadão. Pois este Deus hermafrodito, ele tem a missão de fazer o homem querer ser mulher e fazer a mulher querer ser homem. Este Deus hermafrodito, este demônio disfarçado em um Deus na Grécia, ele influencia o mundo. Ele faz o homem querer se tornar efeminado. Vestir uma roupa de mulher, deixar cabelo de mulher, pintar unhas, como as mulheres que não conhecem Jesus, elas pintam. Se comportar como deseja ardentemente ser uma mulher, tem desejo, um apetite sexual por homens. Isto é um demônio chamado Hermafrodito. Ele faz o homem passar por vergonha, ele decepciona os pais. Mas quando o homem tem um encontro com Cristo, ele é liberto deste mal. Quantos homens homossexuais, quantas mulheres lésbicas deixaram esta prática pecaminosa e foram servir a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, foram novas criaturas, se casaram, tiveram o direito de gerar uma família, de gerar filho, de ser esposa, ser esposo. Isto é uma honra, isto é uma alegria para os pais, para a sociedade. Mas o homem sem Jesus, ele está preso no reino das trevas. Ele está preso na escravidão das trevas. Jesus Cristo, ele liberta o homem. Jesus Cristo dá direito do homem ter um casamento. Liberta a mulher, dá direito da mulher ter um casamento digno de um ser humano. Quando Jesus liberta o homem, ele se torna uma nova criatura. Tem vergonha das práticas pecaminosas que ele praticava. Temos aqui também outro demônio conhecido como o Cupido. O Cupido é um deus grego disfarçado
em uma criancinha, em um anjinho, com uma flecha e com uma fralda, usa a fralda e com uma flecha. Aquela flecha dela, aquela flecha daquele deus grego, daquele Cupido, conhecido na Grécia como Cupido, que no mundo inteiro conhecido como o deus do amor, o deus que faz as pessoas se apaixonarem. Este Cupido, ele faz as pessoas se apaixonarem por pessoas proibidas. Este Cupido, ele faz uma mulher casada se apaixonar pelo vizinho, faz se apaixonar por um amigo lá no trabalho, faz se apaixonar por um parente, por um cunhado. Então é um amor proibido. O Cupido, ele leva pessoas a fazer coisas desonrosas, coisas vergonhosas, decepcionando família, decepcionando filhos, decepcionando cônjuges. Então ele leva também, este Deus Cupido, ele tem a missão de fazer o homem desejar a mulher um amor proibido, que muitas vezes ela não retribui, ela não aceita aquele amor, ele quer possuí-la contra a vontade dela, provocando o estupro nas ruas. Este Deus Cupido, ele leva também um avô a estuprar a sua netinha, leva um pai a estuprar a sua filhinha. O mundo está em uma situação que só Jesus pode transformar. Mas muitos não querem aceitar a Jesus como Salvador e vivem neste mundo, achando que é liberto para fazer o que quer. Mas o homem que não tem Cristo, ele é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo, ele quer libertar. Jesus Cristo, ele quer transformar. Jesus Cristo, ele quer fazer do homem uma nova criatura. Então, este Deus Cupido, ele leva o homem a abusar sexualmente da sua própria esposa, praticar atos com ela que ela não concorda, praticar um namoro íntimo imoral. E faz também muitas mulheres procurar se depravarem, achando na visão do mundo que elas são as mulheres perfeitas, porque elas são imorais, fazem de tudo que é depravação no sexo com o seu esposo, para evitar que o seu esposo vá arrumar outra. Mas quando uma pessoa passa a praticar estas coisas, o espírito de prostituição toma conta e faz aquele homem se tornar um prostituto, porque ele é prostituto em casa e ele se torna escravo deste espírito de prostituição, e a mulher também. Por isso que há tantas traições. Muitas vezes a mulher quer ganhar o marido e quer fazer imoralidade com ele. E aí ele se torna escravo e vai para o mundo das trevas. Mas a mulher que aceita Jesus Cristo, o homem que aceita Jesus, ele é liberto deste amor proibido. Ele passa a honrar sua esposa, ele passa a ter um casamento até a morte, como a Bíblia nos ensina que o casamento de um cristão, de um ser humano, é para ser válido até a morte. Mas quantos divórcios nós temos encontrado neste mundo? Quantos divórcios nós temos visto que tem acontecido? Quantos filhos criados sem os pais, porque não deu para viver até a morte? Então este demônio chamado Cupido, conhecido como um deus grego, ele tem escravizado o homem e mulheres. Tem levado homens para as prisões por ter abusado sexualmente de alguém, de um parente, de uma sobrinha, de uma prima, de uma pessoa que ele não tinha o direito, às vezes crianças. Mas ele é obrigado a fazer, sabe por quê? Porque ele é oprimido. Mas quando o homem aceita Jesus Cristo, ele é liberto do poder de demônio, de escravidão de demônios. Encontramos também aqui outro deus chamado Ares, é conhecido como Deus da guerra. Ele gosta de violência, de mortes, de desastres, tiros, facadas, espancamentos. Ele faz a pessoa ter sede de vingança, faz a pessoa matar o cônjuge, faz o pai matar filho, faz filho matar pai, faz amigos se estranharem, um matar o outro. Ele faz pessoas matar pessoas por dinheiro. Tem pessoas que matam outros por dinheiro, eles são oprimidos por um espírito maligno. Esse Deus Ares é o Deus que ele tem prazer em derramamento de sangue. Mas quando o homem aceita Jesus Cristo, ele se torna simples como uma pomba. Ele se torna manso. Ele se torna uma pessoa amorosa, uma pessoa perdoadora, uma pessoa compreensiva, uma pessoa calma. Então, quando aceita Jesus Cristo, ele fica liberto do poder das trevas. Jesus, ele é o libertador das garras do inimigo, das garras de demônio, das garras deste mundo de pecado. João 1,29 diz, João falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então, que nós possamos ter uma vida de compromisso com Deus. Você que não aceitou a Jesus ainda, aceite a Jesus Cristo, seja liberto das garras de Satanás, da garra de demônios, saia deste mundo de maldade. Encontramos aqui também outro Deus que oprime, que escraviza o homem, escraviza mulheres, escraviza jovens. É conhecido como Deus Dionísio. Ele tem a sua missão, levar as pessoas a usar drogas, a bebedice, a fumar cigarro. Leva também as pessoas ao teatro, leva a humanidade, a população a assistir novela, porque ele é o pai, ele que fundou a novela, fundou filmes, fundou o teatro. Ele criou a ideia de embriaguez através de drogas, de bebida, de cigarro. Ele leva o homem a isso. E o que é que nós encontramos em novelas? Encontramos em novelas traições, ambições, falsidade, feitiçaria, invejas, maldade, tanta coisa perversa que nós vemos em novelas. Vemos sexo, vemos lesbianismo, tudo que destrói o pudor familiar. Imagine uma família assistindo a novela, uma filha jovem vendo cenas indecentes, traições, mostrando que o mundo vive da forma que o diabo gosta que o mundo vive. Este Deus Dionísio, ele criou filmes de terror, filmes de roubo, filmes de lutas, onde há vingança, onde há maldade, tudo que Deus reprova, encontramos nestes filmes. Encontramos que uma pessoa que é um ator, ele é um hipócrita, ele vive uma pessoa que ele não é, ele mostra algo que ele não é, e tem uma linguagem no meio dos atores que diz que o ator tem que incorporar o personagem. Parece, na linguagem espírita, na linguagem de macumbaria, o incorporar é receber uma entidade, é receber um ser espiritual e fazer e ser usado por ele. Então é algo que não convém a uma pessoa, é algo que faz mal ao pudor, à vergonha, à censura, o respeito às famílias. Não tem através das novelas. E quando o homem aceita Jesus Cristo, quando a mulher aceita Jesus Cristo, que é liberta por Jesus, ela tem a liberdade de não assistir este tipo de imoralidade, de depravação, de pobreza espiritual, de podridão espiritual, porque o homem que é liberto por Cristo, ele não vive atrás destes filmes, de novelas, de teatro, de cinemas. O homem, ele passa o tempo, sabe o que? A meditar na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade na presença de Deus. É isto que Jesus quer fazer na vida daquele que não o conhece. E quantos convites têm sido feitos para que o homem venha aceitar a Jesus Cristo? E é desta forma que Jesus Cristo ele está a trabalhar na terra, usando os servos dele, mensageiros pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, e muitos endurecendo seus corações, vivendo uma vida de espiritualidade escravizante. Encontramos aqui também outra deusa chamada Hebe. A deusa Hebe, ela é a deusa da juventude. Ela é a deusa da juventude. Ela quer fazer uma pessoa, se tornar não aceitar a velhice, não quer ficar velha, não quer deixar o seu corpo envelhecer naturalmente. São vaidosos, são a ponto de se embelezarem, procuram uma juventude a qual não tem um fundamento da palavra de Deus, faz a mulher se tornar uma pessoa que busca a beleza física, busca pintar cabelo, busca usar maquiagem, pôr batom, pintar unhas, vestir roupas que venham chamar a atenção, mulheres idosas, muitas vezes vivem uma vida de imoralidade, vivem nas danças, vivem na bebedice, nos bares, vivem arrumando namorado, porque se acha que são jovens, se acha que são novas,
A pessoa que não tem Jesus, ele vive assim no mundo. Mas uma mulher idosa, uma mulher que está amadurecendo na idade, ela procura uma posição de respeito, uma posição de exemplo para os filhos, para os netos. Mas a mulher do mundo que não tem Jesus Cristo, que não aceitou Jesus como Salvador, não foi liberta por Cristo, não entregou sua vida para Jesus, não procura ouvir a palavra de Deus, não procura o Evangelho de Cristo que liberta, ela vive uma vida de vergonha, muitas vezes para os filhos, muitas vezes chega embriagada no outro dia de manhã, muitas vezes é conhecida que tem vários namorados, é coisas vergonhosas. Mas a mulher que aceita Jesus, ela é liberta deste espírito da juventude, dessa deusa chamada Hebe. Encontramos aqui também outro deus conhecido como Hermes. Este deus grego, ele leva o homem a roubar, tirar os bens que alguém trabalhou, lutou, economizou, conquistou. Ele não vai trabalhar, ele vai tirar o que os outros têm. Muitos vão e são mortos, muitos vão e são presos por policiais, muitos vão roubar e eles matam, porque eles são inspirados, são escravizados por este Deus Hermes. O homem que aceita Jesus, que é liberto por Cristo, ele não tem esse desejo, ele tem desejo de ajudar, de fazer o bem, de ser honesto. Mas o homem que não tem Jesus Cristo, muitos são escravizados por este demônio e levam o homem muitas vezes à morte. Muitos estão foragidos da justiça, porque foi descoberto o seu erro, o seu roubo. Então, é desta forma que o mundo vive. Mas aquele que aceita Jesus Cristo, que é liberto por Cristo, que aceita o Cristo libertador, salvador, transformador de vidas, ele se torna uma nova criatura, uma pessoa boa, aceito pela sociedade. Se nós formos nos presídios, nas penitenciárias, nas cadeias, quantos estão presos por terem roubado, terem matado, tirado bens de pessoas trabalhadoras, tem muitas vezes roubado próprios familiares, tem roubado os pais, tem roubado dentro de casa. Mas o homem que aceita a Jesus Cristo, que é liberto por Cristo, ele não tem este comportamento. Encontramos aqui também outra deusa chamada Artemis. Esta deusa Artemis é a deusa da virgindade. Ela tem a missão de fazer as moças, as jovens, perderem suas virgindades. Hoje em dia, virgindade não tem valor no meio da sociedade. A fornicação, o sexo entre jovens está liberado. O namoro hoje dos jovens é um namoro liberal, um namoro que não tem temor a Deus, não vive com respeito. Hoje namora com quem quiser, fica com quem quiser, mas a jovem que aceita Jesus Cristo, que é liberta por Jesus Cristo, ela não tem este comportamento, ela se torna uma filha que honra os seus pais, que sai da casa dos seus pais, casadas. O jovem que aceita Jesus Cristo, ele não vive em prostituição entre adolescentes. O jovem do mundo, ele vive, para ser homem, ele tem que conhecer mulheres, tem que desonrar sua namorada, namora com o propósito de praticar o sexo, de tirar a virgindade da moça, os quais às vezes os pais se lamentam, os pais esperavam que a sua filha saísse de casa casada, decentemente, honrando a família, respeitando os pais, respeitando a sociedade, mas lamentavelmente, quando elas são oprimidas por este espírito maligno, elas não têm temor a Deus. Mas uma moça criada na igreja, uma filha que tem um pai cristão, uma filha que guarda os mandamentos do Senhor, ela honra os seus pais, ela gera filhos do marido casado, não geram filhos, não abortam. A moça cristã que teme o Senhor, ela é um exemplo para a sociedade, para a família. Mas a moça que não teme a Deus, que vive neste mundo, que não é liberta, ela vive de uma forma depravada, com roupas indecentes, chamando a atenção dos homens, namorando com vários. Então, Artemis é a deusa das virgens. Ela leva as jovens a se prostituírem. Encontramos aqui também outra deusa chamada Hera. Esta deusa Hera é a mulher de Zeus. E a história dos deuses conta que Zeus traiu Hera
com várias amantes, tem vários filhos fora da comunhão com Hera. E Hera ficou muito triste, decepcionada, revoltada pela traição que ela sofreu do seu esposo Zeus. Então ela se tornou uma deusa revoltada contra o casamento feliz. Ela procura a destruição dos casamentos, ela procura o divórcio, ela procura fazer uma família, gerar os filhos, mas não criar. Essa deusa Hera, ela tem a missão de fazer o homem trocar de esposas, fazer outras famílias. Mas o homem e a mulher que aceita Jesus Cristo, que é liberto pelo sangue de Jesus, que aceita o Cristo libertador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como fala no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus Cristo é este que quer fazer isto pelo homem, pela humanidade. Quantos casamentos destruídos, mas o casamento do cristão, liberto por Jesus, ele permanece. Encontramos aqui também, para finalizar, encontramos também um Deus chamado Hades. Este Deus é o Deus dos mortos. Ele leva as pessoas a terem contato com os mortos, quer dizer, espíritos, demônios que trabalham para Hades, eles se disfarçam em pessoas que morreram. Eles se disfarçam em espírito, nos espiritismos, nas feitiçarias, nas bruxarias. Ele leva um adepto dele, uma pessoa que é espírita, ele leva a comer comidas sacrificadas a demônios, comer restos mortais, faz a pessoa doar, fazer pacto de sangue, comer restos de animais mortos, apodrecidos. E leva a pessoa a fazer oferendas em cemitérios, nas encruzilhadas, faz pessoas fazer pactos. Há um conhecimento, há uma explicação entre os espíritas que eles têm que matar muitas vezes os pais para alcançarem poder. Então é uma vida de escravidão, uma vida de pobreza, uma vida de escravidão espiritual. Mas Jesus Cristo, ele liberta o homem da feitiçaria, da bruxaria, de oferendas a demônios, de dar sangue para demônios, de comer restos mortais, de passar dias em quartos escuros fazendo pacto com o diabo, com demônios. O homem que é liberto por Cristo, ele tem a liberdade de adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, louvar a Deus, andar com dignidade, andar com honra, andar decentemente. Então, este é o mundo que as pessoas vivem sem Jesus Cristo. Há até espíritas que matam crianças, sacrificam crianças em oferendas, nas magias negras. Então, este é o povo que segue a este mundo, acham que são livres e fazem o que querem, vão para onde querem, não querem aceitar o Cristo Salvador, o Cristo que liberta, que dá paz, que dá alegria, e além de tudo ele dá salvação da alma. Nós temos uma alma eterna, uma alma que ela não vai ser destruída, ou ela vai passar a eternidade no céu de gozo com Cristo, ou ela vai passar no inferno junto com o diabo e com os anjos que se rebelaram no céu. Então nós temos a oportunidade de viver para Deus, aceitar a Jesus Cristo, ser uma nova criatura, ser liberto daquele grande dia, porque vai haver um julgamento, vai haver um dia de juízo, o qual Deus vai julgar pessoa por pessoa, atitude por atitude, comportamento por comportamento, pecado por pecado. E muitos que tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo e desprezaram, desperdiçaram, muitos zombam, muitos perseguem, muitos desvalorizam, muitos não dão crédito à palavra de Deus, à pregação do Evangelho, e desta forma estão prestes a serem mortos por demônios, por espíritos malignos que têm sede de matar o homem, porque o diabo está condenado, não tem oportunidade para ele entrar no céu, mas para o homem tem. Então aquele que vive uma vida distante de Deus, pecaminosa, na podridão, na escravidão, existe uma saída para ele. A saída é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E que você possa aproveitar esta oportunidade de servir a Jesus Cristo, de aceitar o Cristo libertador, que morreu na cruz do Calvário
pela humanidade, derramando seu sangue pelo pecador. E você é um do privilegiado que está neste dia, neste momento, a ouvir este vídeo. Jesus, ele quer salvar a tua vida, Jesus quer salvar a tua alma da condenação eterna, porque após o julgamento haverá um castigo eterno. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem é dado o direito de morrer uma vez só, vindo após da morte o juízo final, o julgamento, o juízo de Deus. Então muitos acreditam que existe purgatório, muitos acreditam em missas para fazer por aqueles que morreram, muitos acreditam em acender velas para aqueles que morreram, mas nada disto adianta. Só Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e das nossas almas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.